Olá, eu sou Isadora Marques, eu sou aluna de Direito, estou atualmente no quinto período da faculdade. Eu quero cumprimentar, dar meus cumprimentos ao professor Alisson, que está conosco nesse semestre, na disciplina de Direito Digital. Bom, o tema proposto dessa ênfase prática foi a influência da inteligência artificial na atividade jurídica do advogado. E teve como pergunta e a partir dessa pergunta fazer uma fundamentação, a seguinte pergunta: como a inteligência artificial transforma a atuação do advogado sem substituir ética, responsabilidade e raciocínio jurídico humano? Bom, a inteligência artificial ela já está presente não só na advocacia, mas em toda a área jurídica, né? Ela não auxilia apenas o advogado, ela auxilia juízes, ela auxilia promotores, ela auxilia os auxiliares desses até então profissionais citados, e ela é uma tecnologia que vem para analisar dados e gerar respostas. E existem aspectos positivos, negativos, e essa dúvida se ela vai ou não substituir o ser humano, substituir assim o advogado. Bom, primeiramente é importante frisar os pontos positivos da inteligência artificial. Se tratando do advogado, o advogado ele geralmente ele enfrenta algumas atividades burocráticas, algumas atividades repetitivas. E essas atividades repetitivas, burocráticas, elas levam tempo para serem feitas. Com a inteligência artificial presente, principalmente nos escritórios de advocacia, ela vem como uma ferramenta para fazer essas atividades, que às vezes o advogado, ou até mesmo o estagiário, ou qualquer outro funcionário, às vezes leva 1, 2 horas para analisar um processo, ou para fazer uma peça, ou para corrigir uma peça. A inteligência artificial, ela vem e consegue, às vezes, fazer essa análise, esse trabalho em minutos, em segundos, e isso poupa tempo e gera produtividade. E aí o advogado ele fica livre, né, para se dedicar ao seu cliente, para ter estratégias em relação ao processo ao qual ele está tendo acesso, qual é o processo ao qual ele está representando. E existem os pontos negativos. Um dos pontos negativos sem sombra de dúvidas, as informações imprecisas que a inteligência artificial ela às vezes nos fornece. A inteligência artificial ela analisa processos e a partir desse momento, né, ela faz a consulta na internet. E às vezes essa consulta ela não é uma consulta perfeita, é uma consulta que vem com imperfeições. Isso exige uma revisão. E por quê? Porque às vezes, eu falo por experiência própria, né? Eu não sou advogada, como eu disse, eu sou aluna de direito, mas às vezes eu peço o auxílio da inteligência artificial para me auxiliar. E já aconteceu dela trazer informações e procedentes, às vezes criar uma lei, criar uma jurisprudência. E isso pode gerar, acarretar problemas graves num processo. E isso, então, diante disso, o advogado ele precisa revisar, ele precisa sempre estar revisando, porque a responsabilidade é dele em relação a essas informações imprecisas que pode ocorrer, né? Como foi dito, a inteligência artificial ela vem com uma ferramenta, não necessariamente ela está correta, plenamente certa. O raciocínio, a plena responsabilidade é do advogado. Bom, a IA ela também é uma ferramenta de aprimoramento. Ela não substitui a empatia, a interpretação e o julgamento humano. E nos pontos positivos eu listei que o advogado com a inteligência artificial, ele permite ele ter mais tempo justamente para se dedicar ao cliente, né? Geralmente o advogado, ele vai fazer uma leitura que a IA não pode fazer, que às vezes chega para o advogado uma pessoa mais carente, uma pessoa mais vulnerável, uma pessoa que às vezes vai ter que mover um processo representando um menor. E a IA, ela não tem essa noção, ela não tem esse entendimento, ela não tem essa empatia. Por isso é tão importante entender que ela é apenas uma auxiliar, ela só vai aprimorar o trabalho, mas a responsabilidade é total do advogado. Por isso é tão importante também entender que o advogado está sempre em contato com dados sigilosos. E
é importante essa revisão, por quê? Por se tratar de dados sigilosos que exigem sigilo profissional, não saber lidar direito com essas ferramentas ou ser descuidado pode gerar, às vezes, um problema, um vazamento, algo que pode gerar precedentes desnecessários que podem afetar diretamente o cliente. Bom, o uso consciente, ético e responsável de tecnologia e conhecimento humano, eles andam juntos. Mas a responsabilidade fiscal de contínuo é plenamente do advogado. Bom, é preciso então entender que a inteligência artificial ela não vem para substituir ninguém. O cérebro ainda é o advogado. Ele vai ter a inteligência artificial como um auxiliar para aprimorar o seu trabalho, gerar produtividades, permitir que ele faça estratégias e a partir daí ele ser essa mente pensante.